Há algo curioso que acontece quando duas pessoas que se amam discutem. Mesmo depois que o som da briga desaparece, o cérebro continua ouvindo o eco. As áreas responsáveis pela ameaça, como a amígdala e o córtex cingulado anterior, permanecem em alerta, registrando o outro não mais como um refúgio, mas como um possível perigo. Esse estado não é apenas emocional, é fisiológico. A oxitocina, o hormônio do vínculo, diminui. O cortisol, o hormônio do estresse, sobe. E de repente, o cérebro começa a proteger o corpo das mesmas mãos que antes o faziam sentir-se seguro. É nesse ponto que muitos se afastam. Não porque deixaram de amar, mas porque o sistema nervoso aprendeu a associar o outro à dor, à rejeição, à culpa, o silêncio. Tudo isso se transforma em uma experiência corporal, mas o cérebro é plástico. Ele pode reaprender o que significa segurança. Ele pode voltar a reconhecer um rosto familiar não como uma ameaça, mas como uma possibilidade de cura. E esse processo começa quando há coragem suficiente para se aproximar. Não apenas do outro, mas também de si. Se ele ou ela ainda ocupa espaço nos seus pensamentos, talvez o que você precise não seja apenas perdão. Talvez seja permitir que seu cérebro entenda que é seguro sentir outra vez. Quando o orgulho entra em cena, o cérebro interpreta a vulnerabilidade como risco. Pedir perdão é processado como uma ameaça à autoimagem, algo que ativa o mesmo circuito neural da dor física. Sim, o simples ato de admitir "eu errei" dói, mas não pela frase em si. Dói porque o cérebro precisa reconfigurar a própria narrativa de segurança. Durante o distanciamento, a mente tenta se proteger com racionalizações. Eu não preciso mais. Foi melhor assim. Eu já superei. Mas neurologicamente, isso é apenas o córtex pré-frontal tentando silenciar o sistema límbico, que continua gritando silenciosamente: eu ainda me importo. Você pode sentir isso nos detalhes, no corpo que endurece ao lembrar o tom de voz, no peito que pesa ao ouvir uma música que partilharam, no pensamento que insiste em revisitar a última conversa. Essas repetições não são fraqueza, são loops de memória emocional tentando se resolver. E é aqui que o perdão começa a se tornar um ato científico. Ele é a forma mais profunda de reprogramação neural que existe. Quando você decide olhar para o que aconteceu sem o desejo de provar quem estava certo, o cérebro ativa o córtex orbitofrontal, área responsável pela empatia e regulação emocional. E, nesse instante, o corpo inteiro começa a mudar de frequência. A respiração se suaviza, a tensão diminui e o que era guerra se transforma em espaço. Se o orgulho ainda fala alto dentro de você, experimente esta frase, lentamente, com consciência. Eu reconheço a dor que existe em mim, mas escolho não perpetuá-la. Cada repetição envia ao seu cérebro o mesmo sinal que o amor enviava antes. É seguro se abrir. Reaproximar-se de alguém não é um gesto simples, é uma reestruturação profunda do cérebro. O ato de se abrir novamente após o conflito exige que circuitos de empatia, confiança e regulação emocional voltem a operar juntos. A neurociência chama esse processo de reconsolidação emocional. Quando uma lembrança dolorosa é reativada em um contexto de segurança, ela pode ser reescrita. Isso significa que o perdão não apaga o passado, ele o reescreve dentro do cérebro. E, ao fazer isso, libera o corpo de respostas automáticas de defesa, raiva e ressentimento. Quando duas pessoas brigam, o sistema límbico reage com a mesma intensidade de uma ameaça real.
a amígdala dispara, o cortisol aumenta, o coração acelera. Tudo no corpo se prepara para o afastamento. Mas, quando surge o desejo sincero de reconectar, o cérebro começa um movimento inverso, uma desativação lenta do modo de sobrevivência. É nesse ponto que surge a oportunidade de cura. O corpo deixa de lutar e começa a escutar. Reaproximar-se exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade, por si só, é um sinal de maturidade neural. Ela indica que o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do cérebro, está conseguindo assumir o comando novamente, equilibrando emoção e razão. É como se o cérebro dissesse: eu posso sentir sem me destruir. Nesse momento, o pedido de perdão deixa de ser uma frase e se torna um fenômeno biológico, um realinhamento de circuitos que antes se desconectaram. Quando alguém diz "me perdoa", o som dessas palavras ativa regiões no outro cérebro associadas à compaixão e ao pertencimento. E se o perdão é recebido com verdade, a oxitocina, o hormônio da conexão, começa a fluir novamente, reconstruindo laços invisíveis que sustentam a paz interior. Por isso, não se trata apenas de resolver um conflito, trata-se de reensinar o cérebro a confiar, a amar e a reconhecer que o vínculo é mais forte do que a narrativa do erro. Agora, se há alguém que você sente falta, se há algo que ficou sem ser dito, respire fundo e repita mentalmente, em silêncio: eu me abro para o perdão. Eu me permito reconstruir o que o orgulho tentou apagar. Cada vez que você faz isso, seu cérebro aprende a linguagem da reconciliação. E com o tempo, a dor que antes era defesa começa a se transformar em coragem. A coragem de recomeçar, sem medo de sentir de novo. O perdão não começa quando as palavras são ditas. Ele começa quando o corpo aceita se acalmar o suficiente para que a verdade possa atravessar a barreira do orgulho. Antes de ser um gesto moral, o perdão é uma experiência neurofisiológica. É o momento em que o sistema nervoso deixa de reagir ao outro como ameaça e começa a reconhecê-lo novamente como parte do próprio sentido de segurança. Quando duas pessoas que se amam se afastam, o cérebro registra isso como perda de território afetivo. As redes neurais da conexão, as mesmas ativadas por toques, risos e lembranças, se desorganizam. O pedido de perdão é o primeiro sinal de reconstrução dessas redes. É um ato biológico de humildade e, ao mesmo tempo, um exercício de reorganização emocional. O curioso é que, no instante em que se pronuncia "me perdoa", a voz muda, o tom naturalmente se suaviza, o ritmo da fala desacelera, o corpo sabe o que está fazendo. Ele está sinalizando ao cérebro do outro que o perigo passou. E, ao ouvir essas palavras, a amígdala, que antes reagia com alerta e defesa, começa a liberar o controle. O córtex pré-frontal entra em ação, permitindo que o diálogo substitua o conflito. Esse é o ponto em que o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna regulação emocional compartilhada. Dois cérebros em ressonância, ajustando-se um ao outro, aprendendo novamente a respirar no mesmo ritmo. Mas há um detalhe que a neurociência raramente menciona. Pedir perdão não é sobre apagar o erro, e sim sobre ensinar o cérebro a suportar a vulnerabilidade sem fugir dela. É permitir que a vergonha se transforme em presença, que a culpa dê lugar à responsabilidade e que o afeto volte a ter espaço dentro do corpo. Por isso, o perdão verdadeiro exige coragem neural, a disposição de manter o olhar, mesmo quando o coração acelera. E é nesse momento
Quando os olhos se encontram e as defesas caem, e o cérebro registra uma das memórias emocionais mais poderosas que existem, a do recomeço seguro. Se agora, ao ouvir isso, você sente que há alguém a quem deve algo, uma palavra, um gesto, um olhar, não fuja da sensação. Respire. Deixe o ar entrar como se estivesse limpando o espaço entre o passado e o agora. E, em pensamento, diga: eu me permito pedir perdão. Eu escolho a paz mesmo que doa. Porque, do ponto de vista da neurociência, cada vez que você escolhe o perdão, você está literalmente reconfigurando seu cérebro para amar com maturidade. Agora, o que o cérebro precisa é de tempo e presença. O pedido de perdão, quando nasce de um lugar verdadeiro, não precisa ser apressado. Ele precisa ser respirado. Feche os olhos por um instante, sinta o peso no peito. Sem julgá-lo, essa pressão é apenas o sistema límbico tentando proteger você da vulnerabilidade. Mas você já aprendeu. O perigo passou. Agora é seguro respirar. Inspire profundamente pelo nariz. E ao expirar, imagine que o ar leva embora os resíduos do orgulho, da culpa e do medo. Cada respiração é um sinal para o cérebro. Está tudo bem. Eu posso relaxar. Eu posso confiar. Enquanto respira, visualize a pessoa com quem você precisa se reconciliar. Não como ela foi no momento da dor, mas como ela é além do erro, humana, imperfeita, igualmente frágil. Observe as sensações que surgem, talvez tristeza, talvez saudade. Não tente afastá-las, apenas reconheça. O reconhecimento é o primeiro passo da aceitação emocional. Agora, repita mentalmente com atenção plena: eu reconheço o que foi ferido, mas escolho não carregar o peso para sempre. Eu me permito reconstruir o vínculo. Mesmo que leve tempo, eu me perdoo por ter reagido com dor. Eu me aceito em aprendizado. Essas frases não são simples palavras, são comandos neurológicos. Elas ativam áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional e pela empatia. A cada repetição, você ensina sua mente a substituir a defesa pela presença, o medo pelo entendimento. Respire novamente. Sinta o ritmo do seu coração desacelerando. Essa é a fisiologia do perdão acontecendo dentro de você. A química da paz se reestabelecendo. O cérebro, ao perceber segurança, libera ocitocina e serotonina, hormônios que favorecem reconexão e alívio. Agora, com a próxima respiração, imagine que o ar entra leve, luminoso. Ele percorre seu peito, seu corpo e leva uma mensagem: eu estou pronto para recomeçar. Fique assim por alguns segundos. Permita-se sentir o espaço que se abre onde antes havia dor. Esse é o espaço do recomeço. O terreno onde novas conexões podem nascer. E quando estiver pronto, abra lentamente os olhos e diga para si mesmo, com convicção: eu aceito este perdão como meu novo ponto de partida. Ao final, se quiser selar este processo, inscreva-se agora. Não como um clique, mas como um compromisso com sua nova versão emocional.